E diz o seguinte: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentassem, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem, bem, esse sermão, ele é muito conhecido, né? Então, ele é um sermão que ele começa no capítulo 5 de Mateus e ele vai até o capítulo 7. É um dos sermões mais preciosos, né? Dentro do livro de Mateus nós vamos encontrar mais 5 sermões de Jesus, mas esse é um dos que tem maior evidência entre a gente, e ele tem um contexto bem interessante. E é importante a gente entender ele, né? Compreender todo este sermão. Ele é um sermão que ele é bem completo naquilo que é a transmissão da vida cristã, de como nós devemos lidar, de como nós devemos caminhar como cristãos. E é interessante, eu lembro de um professor que estava falando a respeito da importância desse sermão, e ele falava a respeito da necessidade do cristão ele ler pelo menos uma vez por ano esse sermão, e eu achei interessante essa dica dele, porque a gente vai vendo que tem questões que elas são bem espirituais, né? Ela vai lidar com a questão espiritual, e a gente vai vendo isso nas bem-aventuranças, e a gente vai dando sequência na leitura, e a gente vai anexando a questão espiritual com a vida material ou com a vida cotidiana, né? E a gente vai ver que o próprio sermão ele vai se completando a cada momento que ele vai sendo apresentado. Então ele vai falando sobre a importância de ser sal, ele vai falando sobre a importância de ser luz, né? E ele dá sequência, ele vai falando sobre divórcio, ele fala sobre casamento, ele fala sobre a ansiedade, né? Ele vai abordando todas essas áreas de forma muito profunda e importante. E a gente vai vendo nos demais textos que ele é um sermão que ele é relembrado nas conversas de Jesus com os seus discípulos. Ele vai apresentando o que ele traz nesse sermão para os seus demais, para os demais, para a multidão, né? Enfim, é um sermão que ele vai apresentando em específico neste instante para os discípulos, né? A gente vê logo no início que ele apresenta, está ali com uma multidão, mas ele se afasta e os seus discípulos ele para ouvir, né? O texto diz que eles se sentam próximo de Jesus para poder ouvir. E logo depois os discípulos começam a transmitir este sermão, começa a passar esse sermão para as demais pessoas. E é interessante porque eu fui separando, mesmo a gente está lendo apenas 3 versículos, e eu fiz questão de pegar essa quantidade para poder a gente poder pegar alguns pontos que são importantes dentro desses 3 versículos que nós lemos, né? Que, que eu fui observando, que foi a necessidade de Jesus ter que transmitir. Ele começa agora a se assentar ali com seus discípulos e ele começar a falar, em começar a apresentar algo, os seus discípulos se aproximam e ali eles começam agora a dedicar um tempo. A gente pode lembrar um pouco que aquele período de Jesus ali na Palestina, e era uma cultura também já que envolvia eles por causa dos gregos, né? Eles tinham muito essa questão do ensino, da transmissão do conhecimento, e quando isso acontecia, e quando tinha um mestre que iria fazer isso, os seus discípulos paravam para ouvir o seu mestre. E é justamente isso que acontece, porque quando Jesus agora ele decide transmitir uma informação, decide agora ensinar algo para os seus discípulos, é o momento que eles param para poder ouvir Jesus. E aí, quando eles se assentam para ouvir Jesus, Jesus agora começa a transmitir uma informação para eles.
E aí a gente começa a encontrar alguns pontos que são importantes dentro desse texto, que é justamente quando Jesus agora passa a ensinar, que é uma das coisas que é importante para nós como cristãos, né? É o versículo 2, ele fala, e ele passou a ensiná-los, e aí dizendo, e é algo que é importante para a gente hoje como cristão, nós precisamos aprender. Alguém precisa ensinar e nós precisamos estar atentos para poder aprender. E esse ensinar é aquele ensinar de transmissão do conhecimento, é aquele ensinar de ensinar, de orientar, de conduzir, de poder levar o indivíduo a entender algo para seguir. Então, Jesus agora começa a ensinar os seus discípulos algo que era importante, que era necessário para eles naquele momento. Eles precisavam receber uma informação. E é interessante porque nós, hoje, como cristãos, né, na verdade, o indivíduo em si, ele precisa receber informações, ele precisa ser ensinado para poder executar as coisas. Tudo que nós formos fazer hoje, nós precisamos de alguma orientação. Né? Todos nós hoje passamos pela escola regular, né, onde tem as informações ali, onde tem tudo já programado. Né? Outros não tiveram o privilégio de passar pela escola de ensino formal e participa de algum tipo de ensino, ainda que seja informal, mas ele viveu o processo, ele passa pelo processo de ensino. E esse tempo de aprender é importante porque vai fazer com que nós tenhamos um crescimento. E para a gente que é cristão, isso é de grande importância. Hoje, no nosso meio batista, a gente tem a escola bíblica dominical. E a gente começa a perceber a importância da escola bíblica dominical para o crescimento do cristão. Como nós vamos crescer, como nós vamos nos aproximar do Senhor, como nós vamos ter mais tempo de conhecimento, né? Como nós vamos nos aprofundar na palavra do Senhor, se não for através do ensino. Então, há uma necessidade muito grande de nós buscarmos este conhecimento, de nós buscarmos, e quando eu falo buscar este conhecimento, apesar de hoje nós vamos na internet, nós digitamos aquilo que nós desejamos e nós vamos ter. E a gente precisa ter atenção sobre a informação que nós vamos ter, né? Muitas vezes a gente está munido de informações e com deficiência do conhecimento. E nós precisamos adquirir não somente informação, porque a gente às vezes acumula um monte de informações que a gente não consegue processar, não coloca em prática, somente é utilizado em alguma reunião, alguma discussão, e a gente às vezes demonstra e às vezes a gente se comporta no intuito de demonstrar o conhecimento, mas que a gente só tem a informação porque a gente não coloca em prática. Então a importância hoje nós aprendermos de um nível muito elevado, e nós precisamos estar munidos, né, do conhecimento, estarmos fortalecidos a cada dia. Uma outra forma que nós podemos adquirir este conhecimento hoje, além da própria escola bíblica dominical, é a própria leitura da palavra, né? Hoje nós temos acesso à palavra. Os discípulos naquela época eles não tinham este acesso à leitura dos livros sagrados, até porque não era algo que estava disponível, né? A gente vê até ali o primeiro, até o quarto século, a dificuldade de ter os livros da Bíblia, mas hoje nós temos tudo prontinho, tudo impresso, e quando nós buscamos hoje fazer a leitura dos textos bíblicos, isso nos traz conhecimento, nos fortalece. Isso contribui muito para que a gente a cada dia venha se aproximar mais do Senhor. Isso faz com que a gente consiga entender as coisas da vida, né? Começar a compreender por que eu preciso pregar o Evangelho. Por que eu hoje preciso estar mais atento em transmitir o Evangelho. E quando nós começamos a entender o Evangelho, começamos a viver ele, isso começa a gerar transformação na nossa vida. E aí a gente vai vendo que Jesus ele agora começa a ensinar, ele começa agora a transmitir algumas coisas, e no versículo 13 a gente tem justamente aquilo que é algo que é importante para a gente, que é a questão do bem-aventurados, né? Bem-aventurados os humildes de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Este bem-aventurado a gente já conhece, né? A gente já... O que é bem-aventurado, né? Feliz, né?
Mas bem-aventurados, ele é muito mais do que simplesmente a gente tentar transmitir um estado emocional e definir ele com a palavra feliz, porque esse bem-aventurado, ele ultrapassa isso. Ele é um bem-estar que nos envolve a ponto de nós estarmos confortáveis em todos os momentos, que não é mudado de acordo com a temperatura, de acordo com o momento, o ambiente, de acordo com o que está ao nosso redor, uma pessoa que a gente conhece, que esteja perto da gente, mas é uma felicidade que ele ultrapassa tudo isso. É algo que vai nos invadindo e que toma todo o nosso ser, né? É quando Deus estende seus benefícios nos abençoando, né? Então, isso faz com que a gente seja bem-aventurados. E esse bem-aventurado, ele faz com que a gente caminhe de forma sossegada, né? Como a paz completa, né? A constância. Então, esta é a felicidade que o Senhor tem para nós. E aí ele saiu falando a respeito de os humildes. E esses humildes, quando ele fala assim, bem-aventurados humildes, né? E alguns outros textos, e a gente vê também lá em Lucas, né? Lucas capítulo 6, que ele acaba falando um pouquinho lá em Lucas capítulo 6, a partir do versículo 20, ele fala um pouco sobre o Sermão do Monte, ele vai trazendo sobre as bem-aventuranças, e ele, quando vai falar justamente sobre este versículo, ele trata de humildes, ele fala assim, os pobres, né? Pobres de espírito. Então, esse humilde, ele tem ligação com a questão inicialmente ele dá a ideia da pobreza material, de fato, né? Mas também ele traz a ideia daquele que se liberta de todas as coisas que estão ao seu redor e se joga diante do Senhor, né? É alguém que se agacha e se encolhe, alguém que percebe que depende exclusivamente de Deus, que abre mão de todas as coisas e decide não depender das coisas que estão ao seu redor, não depender do seu conhecimento. Alguns comentários, né? O comentário mesmo da King James, ele traz que havia naquele tempo, o que os sacerdotes transmitiam para as pessoas era que aqueles que praticavam a lei, eles se tornavam ricos. Então, para poder ter prosperidade, eles precisavam cumprir a lei. Aquele que conseguia cumprir a lei fielmente, ele passava a ser rico. E Jesus, ele conhecendo isso que existia no meio dos judeus, ele transmite dizendo que não é bem assim. Então, a nossa preocupação de buscar o reino não é porque nós vamos nos tornar ricos. Não é a prática da lei, e isso nos faz lembrar muito hoje, né, na teologia da prosperidade, é que você precisa fazer algo para você ser rico, para você ser próspero, né? E, no entanto, Jesus, ele começa mostrando, não, peraí, a gente não depende destas coisas para que a gente possa possuir o reino dos céus. Mas ele fala justamente que a importância de nós nos desprendermos de todas as coisas, da soberba, né? da altivez, até mesmo das coisas materiais, para que a gente possa se voltar completamente para o Senhor. Esse humilde de espírito, ele precisa se desprender das coisas para que possa se conectar com Deus, para que ele possa entender tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E é justamente isso que ele fala. Ele fala assim, ó, bem-aventurados os humildes, porque eles, né, porque deles é o reino dos céus. Bem, hoje a gente possuir o reino dos céus é algo que a gente precisa passar a pensar mais um pouquinho nisso, né? Nós estamos vivendo em tempos onde as pessoas elas estão se distanciando muito do Senhor. Elas têm se afastado de forma significativa. E aí os motivos são diversos, né? Decepção com A, com B, as próprias verdades que têm sido transmitidas hoje, as coisas que têm sido faladas hoje, tem feito com que as pessoas elas abandonem o reino, abandonem
essa visão de buscar o reino, né? Quando nós oramos lá na oração do Pai Nosso, né, que inclusive está incutida no Salmo, ele fala assim, que venha o teu reino. E essa necessidade de vir um reino do Senhor sobre nós, que é justamente aquele primeiro, o texto que nós lemos no início do culto, em Salmo 99, o Senhor reina. E isso me faz lembrar a respeito de uma música e falar que ele reina, ele está reinando sobre todos, e não há quem o possa retirá-lo desse reino. Não há quem possa hoje estabelecer um impeachment em relação a Deus para retirá-lo deste senhorio, deste reinado. Não há um homem sequer, ou qualquer uma outra criatura que possa dizer que vai decretar, vai estabelecer vai estabelecer um decreto onde possa retirar o Senhor do seu poder. Não há possibilidade, ele é soberano e ele reina. E este reino, ele tende a vir sobre as nossas vidas, e é isso que nós precisamos, e este reino. E é interessante porque aqui nós vamos ver nesse texto em específico, de Mateus capítulo 5, versículo 3, Mateus ele fala que é o reino dos céus, né? Que seria o mesmo reino de Deus que nós vamos ver lá em Lucas capítulo 6, o versículo 21, é o mesmo, porque Lucas ele fala a respeito do reino de Deus, Mateus ele trata como o reino dos céus, mas que seria a mesma coisa. Mateus só teve o cuidado de colocar aqui dessa forma, porque como ele estava transmitindo para judeus, e os judeus eles não pronunciavam o nome de Deus, então ele só teve o cuidado de falar o reino dos céus. Mas nós falamos ele fala sobre o mesmo, tanto ele como Lucas fala do mesmo. Este é o reino de Deus, é um reinado que não pode ser retirado. E esse reinado é aquele que domina, né? Que domina sobre todas as coisas. Quando nós lemos lá em Mateus capítulo 12, versículo 28, Jesus ele fala o seguinte, Mateus capítulo 12, versículo 28. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. E é quando a gente percebe que Jesus ele fala quando há uma discussão ali sobre como era aquele processo de expulsar demônios, e Jesus ele falou assim, se você percebe dessa forma, é chegado o reino de Deus. E aí nós vemos que o reino de Deus tem chegado, e é justamente este domínio que virá sobre aqueles, né? E ele, quando ele fala que os humildes, né? O pobre, deles é o reino, e é aquela questão de, a gente sempre visualiza o reino, a gente hoje, é a visão que nós temos terrena, de muita pompa, de muita riqueza, de muito luxo, e lugar onde aquele que não tem o poder pode chegar. Aquele que não tem recursos não pode chegar num ambiente tão agradável, um ambiente tão gigantesco, tão bonito. Ele é recebido no pátio, mas dentro deste reino, o reino de Deus, nós vamos ter acesso à sala do trono. Neste reino, nós vamos ter acesso aos lugares mais secretos deste reinado. De toda a riqueza, nós vamos desfrutar. Agora, vai existir um momento onde essa plenitude desse reino virá, e é justamente isso que nós desejamos, né? Nós estamos num tempo tão difícil, né? Tempo de pandemia, nós temos nos entristecidos com tantas notícias ruins, né? Nós estamos envolvidos, né, à nossa volta, né? Uma questão tão difícil de lidar, tão difícil de administrar, e sem contar a própria questão da pandemia, nós temos também as doenças que continuam levando à morte muitas pessoas, as dores, nós continuamos vendo as dores, e até a gente mesmo tem vivido isso. E em alguns instantes a gente para assim, meu Deus, que o Senhor possa voltar logo, porque tanto sofrimento. Mas nós precisamos estar cientes de que sim, virá este reino,
e esta plenitude virá e nós podemos desfrutar dele. Quando nós lemos lá na carta no livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 21, nós podemos ler juntos? Apocalipse capítulo 21. A minha Bíblia diz assim: o novo céu e a nova terra. Eu vou ler a partir do versículo 1 até o 4. Ele diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada, como noiva adornada para o seu esposo. Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão novos, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E Deus mesmo estará com eles. Hoje nós não desfrutamos da presença física, né? Se é dessa forma que a gente poderia falar, mas nós hoje podemos sentir, sim, a presença do Senhor. Mas, segundo o texto de Apocalipse, ele fala que nós estaremos neste reino onde não haverá dor, onde não haverá sofrimento, e nós vamos ter este contato com Deus, com o Rei. Então, nós aguardamos ansiosamente por este reino que vai dominar e que vai retirar todas as dores do nosso meio, que vai nos trazer paz, vai nos trazer tranquilidade. Nós não vamos mais sofrer com todas as dificuldades que hoje nós sofremos. Que este reino possa assim vir e que nós possamos nos comportar, que possamos nos identificar como possamos ser bem-aventurados e possamos ser humildes de espírito, para que assim possamos desfrutar do reino dos céus nas nossas vidas, porque a nossa caminhada, tudo que nós fazemos hoje, nós caminhamos para a eternidade. E se nós caminhamos para a eternidade, há algo para desfrutar muito maior do que as coisas que nós temos acesso hoje, que são minúsculas diante daquilo que o Senhor tem disponível para as nossas vidas. Que nós possamos, sim, nos envolver com o Senhor, possamos buscar, sim, o conhecimento, nós possamos nos aproximar mais do Senhor, desejar tê-lo, buscar a cada dia mais, que isso possa estar no nosso coração, isso possa ser algo desejado e que nós vemos a cada instante almejar isso com o Senhor. Que nós possamos, sim, viver coisas novas a cada dia, no intuito de podermos nos aproximar mais do Senhor. Enquanto nós estamos nesta caminhada até chegarmos ao reino dos céus, né? E nós possamos estar firmes dia após dia. Amém? Vamos orar juntos? Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor nos convida a cada dia estar mais próximos do Senhor. Que possamos ser bem-aventurados, que nós possamos ser humildes de espíritos e que nós possamos desfrutar do reino dos céus. Que em estar distante, às vezes, do Senhor, isso possa nos trazer um incômodo e nós venhamos estar desejando, e não só desejando, mas estarmos próximos do Senhor. Nós venhamos nos ligar mais ao Senhor, buscando ao Senhor, termos o interesse a cada dia de sermos transformados, sermos mudados, sermos novas criaturas e assim continuarmos a nossa caminhada. Que venha o reino dos céus sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, que o domínio do Senhor esteja sobre as nossas vidas, que nós possamos nos tranquilizar dia após dia em perceber que o teu reino está sobre nós. Se o Senhor é rei, se o Senhor reina sobre todos nós podemos estar tranquilos diante de decretos humanos, diante daquilo que foi estabelecido pelos homens, pelos nossos governantes. Nós podemos estar sossegados, ainda que venha notícias de um domínio mundial. Nós sabemos que o Senhor domina sobre todas as coisas. Aí nós reconhecemos a tua soberania, Senhor.
nós descansamos em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém? Que nós possamos a cada dia buscar mais o Senhor, estar mais próximos do Senhor. Amém? Bem, nós finalizamos a nossa reunião de hoje. Quero convidar você a estar no próximo domingo, participando presencial, no culto presencial. Nós teremos escola bíblica dominical a partir das 9 horas, e logo após nós teremos o nosso culto, e à noite, às 18 horas, nós teremos o nosso presencial. Provavelmente será também transmitido, mas eu quero convidar você a estar, se fazer presente. Nós podemos ficar tranquilos, nós teremos todos os cuidados, e a nossa igreja ela é um espaço aberto, bem ventilado, então nós corremos um menor risco, né, por não ser um ambiente fechado, totalmente fechado. Então há uma circulação, uma ventilação cruzada que permite que a gente possa estar mais tranquilos. Mas todos vamos estar de máscaras, vamos estar utilizando o álcool 70 e todos os cuidados serão tomados. Bom, então nós convidamos você para estar participando do nosso culto no próximo domingo, dia 16. Bem, nós finalizamos nossa reunião. Que Deus te abençoe, possa ter uma boa noite, um bom final de semana. Bem, Deus te abençoe.